Olá, essa é a nossa primeira aula de desenho auxiliado por computador. Inicialmente, a gente vai falar sobre configuração e como preparar a área de trabalho no AutoCAD. Então, vou mostrar algumas telas, né? Print de algumas telas. E até agora a gente desenhou à mão, né? A ideia do AutoCAD é usar como ferramenta para desenho técnico também. Vocês estão vendo aí no slide de abertura uma imagem, né, em terceira dimensão, com todo um projeto, né, materializado não, né, assim, montado em terceira dimensão, e a partir do AutoCAD isso é possível ser feito, apesar de a gente ter outros softwares também. Bom, o que é o desenho auxiliado por computador? Né? Ele surgiu na década de 60 por causa da indústria aeroespacial, inicialmente para fazer desenhos mecânicos, né, de peças. E a gente tem outros programas similares, né? O IntelliCAD, o ArchiCAD, todos esses que são enumerados aí. E a gente tem o Revit também, que é o mais atual e um dos mais utilizados, porque o Revit é um dos que permite compatibilização de projetos também. Então, antes a gente tinha o desenho por técnicas manuais, né, que exigiam maior esforço, maior, né, um gasto de tempo muito maior. No desenho auxiliado por computador a gente tem um tempo menor de produção e maior facilidade de revisão, né? Eu consigo copiar desenhos, eu consigo fazer correções sem que eu tenha que refazer todo o desenho. Bom, o template, quando a gente começa a trabalhar, né, o ideal é que a gente faça um template no AutoCAD. Por que um template no AutoCAD? Ele é um formato temporário que, na verdade, ele é um protótipo. Né? Então, todas as configurações, vocês vão ver que a gente vai precisar configurar cotas, as espessuras de linha, as leias, né, que vem com as espessuras de linha. E daí, se eu tenho já um template, eu não preciso reconfigurar isso. Só que o template é um arquivo, como está escrito aí no slide, é um protótipo. Então, sempre que você abrir esse template, você começa um outro arquivo, um novo arquivo, você abre o template, salva como o arquivo que você vai iniciar, com o nome que você vai precisar, e aí você começa para que você sempre consiga manter essas configurações pré-determinadas que você fez, que são, né, a cor do display, o tamanho da letra, o tipo de texto, né, pequenos detalhes que a gente vai aprender a configurar, e vocês vão ver que a gente gasta um bom tempo configurando e não precisaria gastar esse tempo todas as vezes que você for trabalhar com o AutoCAD. Então, quando eu abro um novo trabalho, eu venho aqui em cima, né, no ícone dele, né, depois do AutoCAD aberto, e procuro New, né, que é um novo desenho, New Drawing, tá? Formato padrão, .dwg. Existe para todo arquivo do AutoCAD, para todo ponto DWG, ele salva automaticamente um arquivo de segurança, que é um ponto .back, que é um backup, né? Porque é possível fazer salvamento automático no AutoCAD, o que não exclui a necessidade de ir sempre salvando o desenho, tá? Mas ele salva esse formato de segurança que você consegue depois converter para DWG caso o seu arquivo DWG seja corrompido por um motivo. Então, essa é a carinha da área de trabalho do AutoCAD 2018, né? Eu aí uso um fundo que não é o fundo preto, essa é a minha tela, tá? É um fundo grafite, né, bem profundo, e eu utilizo um padrão escuro, um esquema de cores escuro. Isso é possível ser modificado de acordo com a preferência do usuário, tá? Não influencia na qualidade do trabalho, apenas no seu conforto enquanto você trabalha, tá? Então, como né, essas variáveis podem ser ajustadas, principalmente no que tange a aparência. Bom, para a gente mudar a primeira configuração que a gente precisa fazer está aqui, ó,
em formate nessa barra de menu, tá? Então, a gente vai lá em Units. Essas units a gente vai transformar de milímetro para centímetro e a precisão, que antes era 0,0000, a gente vai colocar para 0,00, porque nosso desenho tem precisão de centímetros, tá? Bom, aqui a gente... Esse Options foi aberto, né? Esse quadro de Options. Eu não substituí pela aparência do 2018 nessa aula, simplesmente porque ele é exatamente igual. Então, eu tenho aí várias guias, né? Eu tenho um menu com várias guias. Aqui eu tenho Files, que vai indicar caminhos ou a localização de arquivos diversos, né? Que eu porventura precise. Se eu precisar procurar esses arquivos, eu posso procurar por aqui, né? Ou inserir novos arquivos a partir desse add. Aqui, quando eu falo em display, eu realmente estou falando da configuração do monitor de vídeo. Eu peço que vocês façam esses testes com o AutoCAD de vocês. O esquema de cores, lembra que eu falei, meu esquema de cores é escuro, mas ele pode ser claro também, tá? E o background, que na verdade é a tela, né? Aquela tela preta que vocês viram, a gente pode mudar aqui, né? A gente vem aqui em Colors e a tela que poderia ser branca, eu sempre transformo em preto ou em grafite, você escolhe realmente a cor que você quiser. Branco, amarelo, vermelho, né? Tem gente que prefere trabalhar com a tela clara, tem gente que prefere trabalhar com a tela escura. Não muda em nada, o que muda é só o conforto do usuário. Escolheu Apply and Close. Acabou, vai estar definido essa configuração para o seu monitor de vídeo. Então, ele vai ficar assim, com esquema de cores preto, né, com a tela preta. E aqui é um esquema de cores claro, tá vendo? Eu modifiquei para vocês darem uma olhada em como ficaria. Agora, o Crosshair Size. Quem é o Crosshair? O Crosshair, na verdade, é o cursor, né? Vocês lá no começo eu mostrei uma imagem para vocês de cursor pequenininho no início da tela, que é o que eu normalmente prefiro usar, mas você pode colocar o cursor em 100, e daí ele vai ocupar a tela inteira. Também uma preferência do usuário, tá? Então aqui você aumenta ou diminui como achar melhor para você. No Open and Save, a gente controla os arquivos, né, de abrir e salvar. Quando a gente clica nessa setinha, vocês vão ver que vão aparecer várias versões do AutoCAD, né, chegando até a versão que você está usando, né, a versão que você instalou. Gente, a gente trabalhando com AutoCAD 2018, 2020, o ideal é salvar sempre em AutoCAD 2010. E por que isso? Porque dificilmente você vai achar um computador ou um lugar para plotar em que esse AutoCAD seja 2010. Então, se eu salvo em 2010, todas as versões a partir de 2010 vão ler esse arquivo. Então, eu teria pouquíssimas chances de ter um problema de não conseguir abrir um arquivo que eu estou trabalhando em outro computador. Aqui, lembra que eu falei que ele salva automaticamente? Você escolhe esse tempo, tá? Ah, professor, eu vou colocar de 1 em 1 minuto. Ah, então, isso funciona quando seu arquivo ainda está pequeno, quando não tem muita informação. A partir do momento que o arquivo tem muita informação, a cada vez que ele salva, ele dá uma paradinha para salvar. 10 minutos é um tempo legal, né? Se o arquivo tiver pesado, 10 minutos é bom, mas todas as vezes que você for fazer alguma coisa que pese o arquivo, e depois eu vou falar que tipo de ação, né, que tipo de comando pesa, aí você pode salvar por conta própria, tá? O ideal é que você configure esse salvamento automático, mas que também, volta e meia, vai lá e salva, porque pode acontecer de fechar o arquivo e você ficar na mão, né? Então, criar backup, uma cópia de backup cada vez que salvar, quando vocês desligarem o computador, assim, quando vocês fecharem o AutoCAD, vocês não vão ter várias versões de ponto .back, vocês vão ter a última versão de ponto .back, que é o último backup de segurança que ele fez, tá?
Aqui no Plot and Publish, eu controlo as opções de impressão. E daí, normalmente, a gente vai designar a impressora que a gente tem. Mas isso não é... Você pode configurar por aqui, pode configurar na hora de imprimir, tá? Então, acho que configurar na hora de imprimir ainda vale mais a pena, porque às vezes você está trabalhando, quer salvar em PDF, ou quer usar a impressora de uma outra pessoa, né? Eu sempre indico para os alunos que salvem o trabalho em PDF antes de mandar para uma plotadora. Por que isso, professora? Para evitar que ele desconfigure, né? E a gente nunca vai ter o problema da versão do AutoCAD, né? Porque as desconfigurações podem acontecer. A pessoa que está abrindo não sabe, na maioria das vezes, que desconfigurou o seu arquivo e ela vai imprimir aquele arquivo desconfigurado. Quando você pega, é aquela surpresa. Desconfigura pena, né? Que são as espessuras de linha, desconfigura cota. É bem desagradável, né? Então, salvando em PDF, você tem esse controle que é muito mais interessante, né? Assim, é a minha dica para. Bom, o sistema controla características do sistema. A princípio, a gente não vai tratar muito sobre isso. Isso aqui é bem importante. User Preferences. Ele vai permitir a definição das preferências da rotina de trabalho do AutoCAD, que é, por exemplo, usar o botão direito como Enter, né? Usar o botão direito para repetir o arquivo, o comando anterior. E tem o drafting, que é o controle de itens como traçados, destaque, seleção, né? O tamanho da abertura do seu cursor, né? E o Auto Snap Marker Size. Vou explicar rapidamente para que serve isso, mas depois eu vou mostrar, né? Eu vou fazer uma outra aulinha gravada no AutoCAD para vocês entenderem como é que funciona exatamente. Então, aqui, quando a gente faz, por exemplo, um retângulo ou um quadrado, para cada uma dessas arestas, ele vai marcar um snap, ele vai chamar isso aqui de snap, que é a marcação dos pontos-chave, que depois a gente vai configurar também quais eu quero que apareçam e quais eu não quero que apareçam. Aqui é o controle de aspectos relacionados a desenhos tridimensionais. Neste momento, né, nessa ementa, a gente não vai trabalhar os desenhos tridimensionais. A gente pode mostrar depois, mas a princípio a gente não vai trabalhar. Então não vou segurar muito o nosso tempo falando disso. Controle relacionado, ou desculpa, controle aspectos relacionados à seleção de objetos. Também vou mostrar isso na prática, né? Então, quando a gente seleciona alguma linha, né, em que cor ela vai aparecer, né? Quando a gente faz seleção de uma figura, qual que vai ser a cor da janela dessa figura, né? Dessa seleção. E eu vou ensinar para vocês também as maneiras de selecionar, tá? Não vai adiantar eu falar muito disso agora, porque é muita informação. E nesse princípio a gente quer ver para que serve o que, né? E as configurações iniciais. Mais tarde, cada detalhe vai ser visto com você. E os profiles. Vamos supor, né, que você trabalhe num escritório e cada pessoa tem uma preferência, né, para características de tela. Mas vocês trabalham em turnos diferentes com o mesmo computador, né, e o mesmo programa, que é o AutoCAD. Mas a pessoa gosta de trabalhar com a tela verde. Eu não consigo, eu gosto da tela branca, eu gosto da tela preta. Não tem problema, você vai criar para você aqui um perfil, né? Você vai vir aqui, ó, Initial Setup Profile. Aí você vai começar um perfil para você. Né? Você vai determinar que aquele perfil que você configurou com essas guias todas é o seu perfil. Você pode colocar seu nome, você pode colocar, enfim, o nome que você achar mais fácil para que você identifique como o seu perfil. Né? E aí, todas as vezes que você for desenhar nesse AutoCAD, você vai entrar em opções e vai lá, Profiles, vou escolher o meu perfil, vou colocar lá Apply, ou seja, aplicar e OK, para começar a utilizar o meu perfil conforme eu configurei. Isso vai mudar alguma coisa? Vai atrapalhar alguma coisa no arquivo? Não vai, tá? Não atrapalha o arquivo, isso não muda nada na hora de plotar, não vai fazer a menor diferença. Faz diferença, novamente, para o seu conforto na hora de trabalhar.
Então, essa é a área de trabalho, para a gente preparar a área de trabalho. A primeira coisa é vir aqui nesse Workspace, a gente quer Drafting and Annotation, tá? Porque a gente não vai trabalhar com 3D Basics agora, nem 3D Modeling, ok? E aqui, olha, gente, isso aqui é super legal. É nessa... Não sei porque que não tá marcado, mas enfim. Quando você clica nessa setinha aqui, vai aparecer um Object Snap Settings. Lembra que eu falei que quando a gente seleciona uma imagem, né, um retângulo, um triângulo, enfim, qualquer coisa. Ele vai marcar os pontos que a gente deseja que sejam destacados, né? Então aqui eu tenho vários, eu posso ticar por aqui os que eu quero, né, selecionar, ou abrir essa caixa e selecionar Object Snapping e Endpoint, que são as arestas, Midpoint, que são, ele vai marcar exatamente o meio de cada entidade, ou de cada linha, né? A gente chama de entidade. O centro, se a gente estiver tratando de figuras com curvas, tá? Aqui o centro geométrico, que serve para que vai sempre marcar o centro geométrico de qualquer imagem, mesmo que seja um quadrado, um retângulo, um triângulo, enfim. Os nós, isso aqui é super importante. Quadrante, isso aqui é mais importante quando a gente está trabalhando com circunferências, né, e arcos. Interseção, que é quando a gente tem o encontro de uma linha com outra. A extensão, isso aqui é importante também. Inserção, perpendicular. Eu quero que vocês notem que os mais importantes que a gente mais vai usar já estão ticados aqui. E eu gostaria que vocês usassem essa configuração para o de vocês, tá? Não recomendo usar nearest nem apparent intersection. Por quê? Porque eu não preciso de uma interseção aparente. Eu preciso saber uma interseção exata. A gente está trabalhando com exatidão, com precisão. Tá? Então, essas coisas que são aparentes, nearest quer dizer o mais perto, não serve pra gente. Tá? Isso só confunde o trabalho, é melhor não usar. E escolheu? Ok, pronto. Vai estar tudo marcadinho aqui, tá? Desenho anterior. Save, save as, open. Se a gente quiser trazer isso para cá e fazer uma barra de menu de aplicação mais simples, mais rápida, a gente vem aqui nesse botãozinho e pede para customizar. Daí a gente vai ticar, vai clicar aqui em tudo que a gente quer que apareça. Então, para imprimir, para voltar, para, né, para refazer, para desfazer, para salvar como. Inclusive, aquela tela que eu mostrei que tem o formate, né, não aparece aqui, como vocês podem perceber. Porque se eu quiser que aquela tela apareça, que aquele menu apareça, eu clico aqui, ó, em Show Menu Bar, tá? Que fica mais completo, não ocupa tanto espaço. É legal vocês terem, tá? É legal colocar. Então tá aqui, essa é a barra de menus que eu falei para colocar para mostrar. File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimension, Modify, Parametric, Window, Help, Express Tools. Tá? Então ela passa a aparecer aqui em cima, que através desse formato você encontra o Options, lembra? Ou através desse azinho aqui em cima, tá? Essas abas de comando a gente chama de ribbons, tá? Então a gente tem aqui a aba de comando de desenhar, de modificar, de layers, de anotações, tudo relativo a texto, tá? E informações, blocos. Depois a gente vai falar sobre os blocos. Os blocos, na verdade, é assim, ó, vamos supor que eu vou fazer um layout. O que é um layout? É a ambientação de uma planta baixa, por exemplo. Para que eu vou desenhar 1000 vezes uma cama ou um vaso? Não preciso. Eu vou fazer uma biblioteca através da criação de blocos e vou inserir esses blocos, tá? Layers, que são propriedades de espessura de linha. Essa barra, esse comando, desculpa, essa aba de utilidades aqui tem para tirar medida, para determinar pontos, o clipboard, que é para colar, copiar, enfim. Vamos falar primeiro dessa barra Draw aqui, tá? Então, ou né, toolbar ou barra de ferramentas aqui, né? A gente pode ter todas separadas assim, mas ocupa um espaço danado, e aí quanto mais espaço você ocupa, menos área de desenho você tem. Desculpa. Eu clicar em alguma coisa, eu clico no botão esquerdo,
Esse botãozinho aqui do meio, né, que é esse roll aqui, ó, a gente usa para aumentar e diminuir, ou para ir para frente e para trás, mas basicamente para aumentar ou diminuir o desenho na tela. E o botão direito, normalmente, ele vai servir como Enter, quando a gente configurá-lo, tá? Professora, a gente vai aprender as configurações todas? Sim, vou ensinar essas configurações todas. Bom, a gente tem uma tela, uma área gráfica que é infinita, infinita de verdade. Então, às vezes a gente começa a desenhar, acontece muito, gente. A gente começa a desenhar, professora, eu não tô achando meu desenho, porque a tela é tão grande, que às vezes o desenho que você faz está super pequenininho, tá? Então a gente tem que dar um zoom, né, para a gente conseguir encontrar. Vamos trabalhar com o sistema cartesiano, porque o AutoCAD 2D é cartesiano. X e Y, a gente conhece esse eixo de sistema de coordenadas. Então, ele é basicamente um programa que trabalha com coordenadas. E as barras de rolagem, que a gente já conhece de outros programinhas, né? Para cima e para baixo e para os lados. Aqui, ó, é a linha de comandos, é a command line, ou prompt, né? Tudo que a gente escreve vai aparecer aqui, tá? Então, todas as solicitações feitas aparecem aqui. Não só o que a gente escreve, mas quando a gente clica em alguma coisa por aqui, né, em algum desses botões, ele acusa que esse botãozinho foi utilizado, tá? Que esse comando foi ativado. Bom, então a gente tem uma barra de status que pode aparecer assim ou assim, depende da versão, tá? E de como você quer que ela apareça. Isso é um controle que a gente determina pelo teclado, tá? Polar, snap, enfim. A gente vai falar de cada um desses comandos depois. Então, manipulando os desenhos. Quero começar um desenho novo. A gente conhece isso em outros programas também, não é, gente? Tipo, de um Word, enfim, PowerPoint. Então, eu tenho aqui, abro minha barrinha, né, através desse azinho aqui, e está aqui, ó, New. Né, que é quando eu fizer essa opção, vai aparecer um quadro de diálogo que vai te pedir para escolher um template ou partir do zero, né? Escolher um padrão de formato desejado. O que você vai partir do zero que você não tem um template se chama Acadizo, né? Que é um padrão de AutoCAD que ele vai abrir sem configuração nenhuma. Talvez a única configuração que ele abra para vocês é a cor do display, tá? Então, se você quer abrir um novo arquivo, você também pode digitar aqui no prompt New Enter. Tudo o que a gente digita, a gente precisa confirmar. Então, você digitou, sua confirmação sempre vai ser o Enter, tá? Se você quiser colocar aqui na barra de acesso rápido, você tem esse íconezinho aqui que também se parece com o ícone de outros programinhas que a gente conhece. O Open é para abrir um arquivo já existente, né? Eu posso abrir vários desenhos ao mesmo tempo e ele vai abrindo várias guias de comando. Vou mostrar isso para vocês depois também, mais na prática. Eu vou gravar um outro arquivo, uma outra aula para vocês falando sobre isso. Então, venho aqui no menu de aplicação, Open, e eu escolho o desenho que eu preciso abrir. Tá? Aqui no acesso rápido tem aqui esse arquivinho, né? Um arquivo aberto. E quando eu preciso digitar, eu posso digitar Open Enter, que ele vai me dar a opção de abrir, né? Já vai abrir direto uma tela, um display em que eu seleciono um arquivo, como em outros programas também. Tá? Save é para eu salvar um desenho que está aberto, que eu estou manipulando, tá? Esse desenho vai ser automaticamente salvo na extensão DWG, a não ser que você determine isso de uma outra maneira, tá? Mas o ideal é salvar em DWG sempre. Posso digitar Save, Enter, ou eu posso clicar aqui nesse disquetinho, que nem é da geração de vocês, vocês nunca nem viram um disquete, eu acho, mas enfim, esse aqui é o símbolo de salvar. E Save As quer salvar um desenho que já está aberto com outro nome, em outro diretório, em outra pasta. Não vou alterar o desenho atual. Eu vou criar um outro a partir daquele que já existe. E aí, tudo que eu fizer nele, eu vou estar salvando nesse desenho que eu salvei como, tá?
E close, resolvi fechar, né? Finalizar o arquivo. Então, posso fechar por aqui, posso fechar nesse xizinho que tem aqui em cima, no alto do arquivo. Ele sempre vai perguntar se você não tiver salvado esse arquivo que você está trabalhando, ele sempre vai perguntar se você quer que salve, né? Salvar as modificações, não, e aí você salva ou não, se for do seu interesse. Ou você digita close e ele vai fechar o programa nas mesmas condições. Vai te perguntar se você quer salvar ou não. Então, um exercício que a gente vai fazer agora é configurar o AutoCAD utilizando. Vocês vão abrir o AutoCAD que vocês baixaram, tá? E vão fazer essas configurações. Unidade de desenho, metro. Lembra que a gente vai lá no Option e vai em Units, no Format e vai em Units, desculpa. Format e Units está lá em milímetros. Sempre vai estar em milímetros. Você vai pedir para salvar em metro. A cor da área gráfica, que é lá em Options Display. Você vai salvar em branquinho. Tamanho do cursor, quero cursor tamanho 20. Salvamento automático na versão AutoCAD 2000. Salvo de 5 em 5 minutos. Configuração dos menus na versão AutoCAD Classic com as seguintes toolbars visíveis. Eu quero ver Draw, Draw Order, Modify, Properties, Standard, Text e Zoom. Como eu fiz com os outros desenhos todos, eu preciso que vocês me mandem prints. Professora, eu vou te mandar 1000 imagens? Não, faz um favor para mim. Tira esses prints, tá? Coloca num arquivo de Word, salva em PDF, não sei. Mas me manda um arquivo só, tá? E eu depois vou mandar para vocês um gabarito. Professor, como que vai ser esse gabarito? Nesse gabarito eu vou mostrar como que cada uma desses padrões que eu pedi é configurado. Tudo bem? Então, aguardo vocês. Estou à disposição para dúvidas, tá, pessoal? Pelo Skype, eu acho que é mais fácil até pelo Skype nesse caso, tá? Pelo WhatsApp, enfim, a maneira como for mais confortável para vocês de tirar dúvidas. Professora, queremos marcar uma reunião. Podemos marcar um horário, sim, através do grupo ou por e-mail. Fiquem à vontade, tá? O líder pode entrar em contato comigo. Fiquem muito à vontade para tirar dúvidas e a gente pode fazer essas configurações juntos, se vocês quiserem, para a gente corrigir. Tá bem? Por hora, agradeço e fico à disposição de vocês, meninas.